Nós terminamos na semana passada as nossas meditações sobre a carta aos Romanos. Agora, o pastor Everson teve férias, nós vamos definir o próximo tema. Hoje nós vamos refletir um pouquinho na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Senhor amado, mais uma vez nós falamos com o Senhor. Obrigado pelos louvores, pelas orações. Obrigado pela fé que o Senhor colocou em nosso coração. Obrigado, Senhor, pela certeza da Tua presença. E obrigado porque aprendemos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Aprendemos que essa palavra é a verdade. E ela é o alimento para a nossa alma. Ela é o nosso sustento. Por meio dela é que nós seremos conduzidos na unção do Teu Espírito Santo rumo ao céu. É na Tua palavra que nós encontramos a mensagem da cruz. A mensagem que transformou os nossos corações. Na Tua palavra que nós aprendemos que o Teu Filho ressuscitou dentre os mortos e está vivo. E por isso venceu a morte. E nós também somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e deu a vida por nós. Por Tua palavra aprendemos que fomos separados e escolhidos. E na Tua palavra nós aprendemos que o céu é o lugar. Que o nosso tempo aqui, por maior que seja a quantidade de anos, não é nada perto da eternidade que nos aguarda. Porque é o melhor do Senhor para nós. Senhor, nos ajude a desejar a Tua palavra, nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a viver conforme os ensinamentos da Tua palavra, Senhor. Por isso, abençoa-nos na leitura da Tua palavra agora, na reflexão. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, nos faça compreender. E que saímos daqui diferente de como nós entramos, Senhor. Conforme a Tua palavra nos ensina. E para a glória do Teu nome, Senhor, e para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Abraão, quando foi chamado e ouviu a voz do Senhor, chega para ele pela primeira vez e diz: sai da tua casa, sai da tua parentela, da tua terra, sai daí da zona de conforto e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Entra pelo deserto e vai caminhando, que eu vou mostrar para você qual será o lugar. Abraão prontamente atendeu. José, ainda moço, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, o que poderia ser algo muito confuso na cabeça de um jovenzinho ainda, um menino que aprendeu de Deus, um menino que aprendeu com o seu pai a respeito de Deus, descendente de Abraão, descendente de Isaque, filho de Jacó. Ele aprende sobre Deus e de repente, vivendo conforme aquilo que seu pai ensinara, ele é vendido como escravo pelos irmãos. Ele vai parar lá no meio de um povo pagão, um povo que não conhece a Deus.
como escravo, motivo suficiente para que ele, ainda como jovenzinho, no início de formação do seu caráter, da sua fé, da sua espiritualidade, pudesse colocar em dúvida tudo aquilo que o seu pai tinha ensinado a respeito de Deus. Talvez esse Deus seja o Deus apenas do meu pai. Deu tudo certo com meu pai na caminhada, ele chegou até aqui, mas comigo, olha aí, eu aprendi, estou tentando falar com esse Deus, estou tentando viver como meu avô vivia, como meu bisavô vivia, e estou eu aqui como escravo, estou eu aqui numa terra estranha, numa terra pagã, vendido pelos meus próprios irmãos, aqueles que, quando pequeno, o papai contava as histórias de Adão e Eva, contava as histórias da Arca de Noé, contava as histórias de quando o Papai do Céu chamou o nosso bisavô para sair lá da sua parentela. Os meus irmãos ouviram essas histórias também aprenderam de Deus, e por conta de ciúmes, de ira, de raiva, eles tentaram me matar jogando dentro de um poço, de um buraco. Depois me tiraram, e agora estou eu aqui como escravo numa terra estranha. E diante da mulher, do seu chefe, do seu dono, uma mulher muito bonita, que tenta ter relações sexuais com ele, ninguém saberia. Ninguém saberia. Se José se deitasse com a mulher de Potifar, seria uma boa oportunidade de reclamar com Deus. Seria uma boa oportunidade de tentar olhar para aquilo como uma consequência do desamparo de Deus, do abandono de Deus. Mas não é assim que esse menino pensa, não é assim que esse adolescente pensa. Ele sempre percebe Deus na sua vida. A sua fé, o seu conhecimento de Deus, não depende dos outros, não depende da comunidade de fé, não depende da família, não depende das experiências e do ensinamento do outro. O seu relacionamento com Deus é algo que vem de Deus, e onde ele está, seja na igreja, seja em casa, ou numa terra pagã, ou numa oportunidade de pecar contra Deus, ele olha para Deus. E ele se recusa a ter relações sexuais com a mulher de Potifar. Porque é para Deus que ele está olhando. Mais uma vez, ele faz a vontade de Deus, ele honra o nome de Deus. E o que acontece? Ele é punido. Ele é acusado injustamente de ter assediado, de ter tentado violentar aquela mulher. E ele é preso. E sofre um castigo que ele não merecia. Se a gente caminhar mais um pouco, Davi, quando menino, vai visitar os seus irmãos lá no campo de batalha, por ordem de seu pai, e quando ele chega lá, ele percebe o grande rei Saul, o homenzão alto, grandão, e todo o exército de Israel tremendo de medo de um cara muito maior do que Saul, que era o tal de Golias. E aquele jovenzinho, quase adolescente ainda, ele não entende o medo do rei da nação de Israel. Ele não entende porque que um cara só está desafiando e está acuando o exército do povo de Deus. Ele não olha para o tamanho do Golias. Ele olha, e o que entristece o seu coração é o medo de Israel. E aquele menino sozinho enfrenta e derruba o gigante. Ele pega, dispensa a armadilha, a armadura, dispensa todas as armas de guerra, pega só o seu estilinguezinho com as suas pedrinhas, vai lá e derruba Golias no nome do Senhor dos Exércitos.
Daniel e os seus amigos. Daniel é um cara extremamente inteligente, jovenzinho, vai parar lá na Babilônia, também como escravo. E tanto Daniel como os seus amigos, eles se recusam a fazer algo que fosse contrário aos ensinamentos do seu Deus. Eles se recusam a prostrar diante de outro Deus, que não Deus de Israel. Aliás, Davi é um homem segundo o coração de Deus, com todos os pecados que Davi cometeu. A gente ouviu os meninos pregando sobre isso aqui nos domingos à noite. Davi é um dos poucos reis que, mesmo sendo pecador, jamais se prostrou diante de outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E assim é com Daniel e seus amigos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são afrontados, porque eles não querem se prostrar. E aí, a pergunta e a ameaça que é feita para eles é assim: tudo bem, vocês não querem? Então vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente, e eu quero ver se o Deus de vocês é capaz de cuidar de vocês, de salvar vocês da fornalha. E a palavra daqueles meninos é: olha, isso não é da tua conta. Se o nosso Deus vai nos salvar de lá ou não, não é da tua conta. O que você tem que saber é que nós não vamos nos prostrar. Quando eu estava terminando o seminário, em 1992, o que chamou a atenção na formatura, no curso de teologia, foi um casal. Um casal que se formou junto, e eles estavam lá. O dia da formatura também foi o dia de sua despedida, porque eles estavam embarcando para a África, para serem missionários lá na África. Os seus filhos estavam lá para celebrar a formatura e também para despedir deles. Mas não apenas os filhos, os netos também estavam lá para celebrar a formatura e para se despedir dos avós. E não apenas os netos, tinha um bisnetinho lá também, celebrando a formatura e se despedindo do bisavô e da bisavó. Eles tinham mais de 70 anos de idade. Estavam terminando, estavam felizes com a formatura, e agora eles eram formados em teologia e eles podiam sair para a obra missionária para atender o chamado de Deus. O apóstolo Paulo também é um desses heróis da fé, um desses homens que Deus separa, muda a história, e depois que ele ouve a voz de Jesus, ele se levanta e a sua vida vai sempre em direção a Jesus, em direção a Deus. A carta aos Efésios é uma dessas cartas também das prisões, é uma dessas cartas feitas em meio ao sofrimento, à denúncia, à acusação mentirosa de crimes que Paulo não havia cometido, que o levaram à prisão, à condenação e depois disso à morte. Mas Paulo, quando escreve, ele não leva em consideração isso. Em nenhum momento ele diz: olha, eu, depois que me converti, passei a andar olhando para a mensagem da cruz, olhando para a cruz que agora está vazia, falando de Jesus, e olha o que me aconteceu. Se eu viajo no navio, o navio afunda. Para onde eu vou, tem alguém que se levanta contrário. Um maluco coloca fogo numa cidade inteira, culpa os cristãos por causa disso, todos fugiram e eu sou o único que leva a culpa. Não, Paulo não faz isso. Ele não reclama. Ele escreve as suas cartas, e aqui na carta aos Efésios ele começa falando da graça de Deus, da soberania de Deus, do que Deus faz
com os pecadores que ele escolheu, em como Deus pega aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, ele manifesta o seu amor, e aqueles que ele tira, aqueles que ele escolheu, ele tira do meio do pecado, ele salva, ele transforma. Ele fala como esse amor de Deus é tão grande, é tão imenso e tão maravilhoso, a ponto de não ficar apenas em Israel, como a gente percebeu aqui na carta aos Romanos, é também para os de fora, é também para os gentios, é também para aqueles que não são judeus, é também para aqueles que até agora viveram no paganismo, prostrados diante de outros deuses. Deus também separa pessoas entre esses, tem misericórdia e salva. Se a igreja está sendo perseguida, se os cristãos estão sendo acusados injustamente, estão sendo mortos, é por meio da igreja. Ele diz no capítulo 3, que a multiforme sabedoria de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, ela será conhecida, não apenas entre os pagãos, entre os gentios, mas até mesmo potestades conhecerão a graça, o amor e o cuidado de Deus, saberão da soberania de Deus, principados e potestades. E agora ele chega no capítulo 4, ele fala mais uma vez do aspecto prático, de como é viver sendo um cristão, vivendo numa sociedade corrompida, pagã. Como é dizer que ama a Deus, vivendo entre pessoas que odeiam o nome de Jesus. Mais uma vez ele termina convidando a igreja para essa reflexão e para o viver prático. E alguns aspectos importantes que ele levanta, e eu quero, como primeiro aspecto, levantar a razão de todas essas coisas. Por que Paulo passa por tudo isso e permanece de pé? Por que ele deixa o seu status de cidadão romano, de fariseu, uma pessoa respeitada, para ser perseguido por causa de uma nova religião, por causa de um novo conceito de fé, que é desprezado pelos religiosos, até mesmo pelos sábios da sua época, e ele continua firme nessa convicção e nessa fé? Pelo mesmo motivo de Abraão, pelo mesmo motivo de José, pelo mesmo motivo de Davi, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros homens e mulheres que nós encontramos nas páginas da Bíblia e na história da igreja do Senhor Jesus. E o primeiro motivo está logo no primeiro versículo. Ele está rogando e ele se coloca como prisioneiro no Senhor. A grande razão, a grande motivação de continuar firme nessa caminhada é porque estes homens, representados aqui pelo apóstolo Paulo, eram prisioneiros do Senhor. Em outros escritos, em Romanos capítulo 14, versículo 8, que nós já vimos aqui, e o pastor Everson pregou a respeito, o apóstolo Paulo diz assim: se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Se morremos, é para o Senhor que nós morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Depois, na próxima carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. E ele começa a carta aos Filipenses. Quando ele se apresenta como sendo servo do Senhor Jesus. Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A palavra servo é doulos, e doulos significa escravo. Paulo se coloca como prisioneiro, como alguém que está preso
está acorrentado, porque assim eram os prisioneiros. Os presos eram acorrentados. E é muito interessante, o cara que fica em cadeias, um cara que vai para uma prisão, um cara que mesmo quando está numa prisão domiciliar, fica acorrentado a um soldado 24 horas por dia, ele diz que é prisioneiro do Senhor. Não sou prisioneiro de Roma, não sou prisioneiro desse soldado que está acorrentado junto comigo, eu sou prisioneiro do Senhor. As outras coisas que o prendiam, as outras coisas que talvez limitassem a sua caminhada e o seu espaço, não eram nada. O importante era ser prisioneiro do Senhor, servo, escravo de Jesus. Como é que alguém pode se tornar escravo? O escravo nessa época, ele era escravo quando ele era, quando o seu povo perdia a guerra. Se um país perdesse a guerra para o outro, alguns eram levados como escravos. Acontece isso no Velho Testamento o tempo todo. Acontece com Daniel e seus amigos. Acontece com uma menina pré-adolescente que está lá na casa de Naamã. E lá na casa de Naamã, mesmo como escrava de Naamã, ela se considera serva de Deus. Porque ela ousa dizer que o Deus de Israel era o único capaz de curar a lepra de Naamã. O escravo era escravo quando ele perdia a guerra, mas era escravo também quando era comprado no mercado, quando era vendido, como aconteceu com José. O apóstolo Paulo era escravo porque ele sabia que fora comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Isso fazia dele servo do Senhor, prisioneiro de Cristo Jesus. De quem nós somos prisioneiros? O que é que nos aprisiona? O que é que pode nos tornar servos, escravos? Paulo ignora as cadeias de seus pés, as correntes de seus pés. Ele ignora o confinamento numa masmorra, numa casa, ou quem sabe, quando eles eram torturados, perto de morrer, era cavado um buraco no chão. O apóstolo Paulo passa por isso antes da sua morte. Era cavado um buraco no chão, que cabia apenas o corpo do prisioneiro, e ele era socado naquele buraco, com as mãos para baixo, de maneira que ele não podia movimentar os braços, ficava preso ali, no tempo, sob sol, sob chuva, e ficava um bom tempo ali, com a chuva caindo, entrando pelo buraco. As necessidades físicas eram feitas ali. Paulo passa por isso um pouco antes de morrer. Mas ainda assim, nada disso o aprisiona verdadeiramente. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. De quem nós somos prisioneiros? Dos nossos desejos. Somos prisioneiros dos nossos vícios. Somos prisioneiros dos nossos amigos, dos nossos sentimentos, das nossas paixões. Somos prisioneiros das nossas compulsões. De quem nós somos prisioneiros? De quem nós somos vítimas? E muitas vezes, quando nós pecamos ou vivemos um pecado, em momentos de fragilidade na vida da gente, nós nos vitimizamos. Isso é possível acontecer.
culpa é sempre da tentação, a culpa é sempre do outro, a culpa é do diabo. Depende de quem nós somos vítimas. Tem uma música que diz: desse amor sou mais uma vítima. Ele tem, desde o primeiro dia, o nosso encontro já se aproxima. Eu posso ouvir chamar pelo meu nome. Sou vítima do amor de Jesus. E isso me faz um prisioneiro seu. O segundo aspecto importante, considerando que somos prisioneiros, que todo crente, ele é separado, ele é comprado a preço de sangue, é colocado na condição de servo do Deus Altíssimo por meio de Jesus, e agora é prisioneiro desse amor, do amor de Deus. Como é que esses prisioneiros vivem? Como é que um prisioneiro de Cristo, ele vive? E aí Paulo continua nos versos 2 e 3, características de um prisioneiro do Senhor Jesus, do Deus Altíssimo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esses que são prisioneiros, eles sabem quem são. Eles percebem a sua condição de pecador. E por isso eles vivem o tempo todo na dependência de Deus. Vivem o tempo todo prostrados diante do altar. Eles sabem que não merecem graça. Eles sabem que não merecem salvação. Que não merecem o perdão. E por isso o tempo todo eles se alimentam pela palavra. Vivem prostrados diante da palavra. Amam a palavra de Deus. Confessam os seus pecados. E a humildade na vida do prisioneiro do Senhor Jesus passa por esse reconhecimento diante de quem sou e diante de quem estou. Passa por essa prostração o tempo todo. E pela coragem de às vezes dizer: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu quero sempre ser vítima, prisioneiro do Teu amor. Com humildade, com mansidão, e aí a partir da mansidão, esse que é prisioneiro, que sabe quem é, que vive prostrado diante do Senhor, também vive em comunidade. O amor de Cristo pode perceber em sua vida. Ele é manso, ele se cala, ele cede os seus direitos, o seu ânimo é longo, ele não se desanima jamais. E quando ele olha para o outro que sofre, ele se coloca para ser suporte na vida do irmão, para sustentar, para carregar. E o que mantém a igreja de pé numa sociedade corrompida, numa sociedade perversa, é ser composta por prisioneiros de Jesus que conseguem suportar uns aos outros. E esse suporte é em oração, é na caminhada de fé, é encorajar um ao outro, é abraçar um ao outro, é orar um pelo outro. Se você está sofrendo, eu quero sofrer com você, eu quero orar com você, eu quero orar por você. É viver abraçado, é acolher um ao outro. Parece que a ideia de suporte nessa sociedade que a gente vive, ela está totalmente distorcida e distante do significado real na palavra. O suportar um ao outro, para a gente nos nossos dias, é aquela ideia de que eu te suporto porque eu sou bonzinho. É o suportar, é eu conter a minha raiva, conter a minha indignação. Mas não é assim que nós aprendemos na palavra. O suportar na palavra é como esse negocinho que está segurando o celular aí, isso é um suporte. É como esse outro trem aqui que está segurando os microfones, é um suporte. É suportar o outro, é ser instrumento de Deus, para segurar, para acolher, para ser bênção na vida do outro.
quando a ideia contrária de suportarmos ela assume lugar na nossa vida, então vai ter um momento que eu não vou querer mais ficar perto de você, porque você ficará pesado demais para mim, mesmo que você ainda pese 30 ou 40 quilos. A sociedade corrompida, ela inverte as verdades da palavra. Ela relativiza as verdades da palavra. Mas os prisioneiros de Cristo não são assim. Eles não são assim. Eles se amam, eles se suportam e eles se esforçam o tempo todo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eles se esforçam para viver em paz, para viver em unidade. É isso que mantém essa comunidade de fé, a igreja de pé. E também, como eles vivem assim. E por que isso é possível? Por que é possível, nesses tempos de pós-modernidade que vivemos, existirem ainda pessoas que vivem na comunidade de fé, se abraçam, se suportam e caminham juntos? Por que isso ainda é possível? Aí Paulo responde nos versos 4, 5 e 6. Sabe por quê? Porque é somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É possível viver como igreja, é possível viver como prisioneiro, porque só há um Deus, há uma única fé e uma única razão para a nossa fé, a cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho. E porque esse único Deus que existe, Ele está na sua igreja, Ele é Pai de todos, é Ele quem age por meio de todos, porque é Ele quem conduz a sua igreja, porque é Ele quem conduz os seus crentes, aqueles que são seus, é Ele quem conduz. Por isso é possível, porque não é porque eu quero ou porque você quer, não é pela nossa capacidade, é porque é Ele quem nos conduz. Se somos os seus prisioneiros, se somos servos, se somos escravos, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, se vivemos na unidade, isso tudo é possível, porque é Ele. Porque é Ele, por meio do seu Espírito Santo, me faz entender a palavra, me faz perceber quem sou e diante de quem estou. Às vezes eu ouço muita gente falar de Bíblia, assisto programas de televisão, debates, às vezes vou em reunião de religiosos e de alguns que se dizem pastores, e quanto mais o tempo passa, mais eu percebo de que, caramba, não tem jeito. Você só entende a Bíblia se você for prisioneiro de Cristo e o Espírito Santo de Deus estiver em você. Porque eu já vi muita gente, já conversei com muita gente que conhece a Bíblia, sabe de cor versículos bíblicos, fala da Bíblia, sabe de teologia, sabe da história de Israel, sabe de tanta coisa, mas vive distante de Deus e da sua palavra, não entende a essência do Evangelho. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus, porque se recusa a ser prisioneiro do Deus Altíssimo, porque não foi comprado pelo sangue de Jesus e por isso não é servo do Senhor Jesus. E me admira às vezes perceber crentes, gente simples como você, como eu, que às vezes se dobra diante desses sábios, se dobra diante de gente que vem com a Bíblia e falando de Bíblia e falando de teologia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você se dobrar diante de um incrédulo
que conhece a Bíblia, que estuda a teologia, que estuda a história, que conhece a Bíblia e sabe mais do que você se dobrar diante de um incrédulo assim, é igualzinho a Israel se prostrando diante de Golias. É a mesma coisa. Porque somente quem tem o Espírito Santo de Deus entende a palavra de Deus. Vive por meio da palavra. Sabe por quê? Porque há um só Deus e Pai de todos, que está em todos, que age por meio de todos. E esses todos são aqueles que Ele separou e que fazem parte da sua igreja. Se eu for prisioneiro e viver como prisioneiro de Deus, prisioneiro de Cristo por meio da cruz, por meio da mensagem da cruz, então só tem uma maneira de viver. Eu viverei para Deus. É para Deus. Estava conversando com um amigo essa semana. De uma igreja que é diferente da nossa, uma igreja pentecostal, que ele está sendo separado para ser pastor lá na igreja dele. Ele estava compartilhando isso comigo. Ele tem 50 anos. Ele falou assim: eu estou sendo preparado, a pastora da igreja vai se aposentar daqui a pouco, e eu ficarei no lugar dela. Ele falou: cara, eu só estou assim, meio preocupado com uma coisa. Ela tem 60 anos e ela vai se aposentar com 70. Então, quando ela se aposentar, eu terei 60 anos. E aí? Eu vou assumir uma igreja com 60 anos? Será que eu vou dar conta de pastorear uma igreja com 60 anos? E a gente compartilhando, na hora me veio uma pergunta, eu falei assim para ele: mas para quem você vai pastorear a igreja? Para quem? Se você for pastorear a igreja para as senhoras da igreja, para os jovens da igreja, para os adolescentes da igreja, para os homens da igreja, então você vai fracassar, cara. Os jovens vão te considerar você velho, quadrado e ultrapassado. Alguns homens da mesma idade talvez não aceitem que agora, com 60 anos, você seja pastor, porque talvez um deles poderia estar no teu lugar. Se for para a igreja, então desista. Porque se você resolver pastorear com 60 anos para a igreja, isso será problema teu. Agora, se você pastorear para Deus, então será problema de Deus. É para Deus. Os meninos que querem ser pastor, Felipe, é para Deus. Selma, é para Deus. Marco Antônio, é para Deus. Emerson, é para Deus. Os presbíteros, vocês foram separados para serem presbíteros, é para Deus. Os diáconos, é para Deus. Jovens, adolescentes, é para Deus. Se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos, é para Deus. É viver para Deus que faz com que a vida tenha maior sentido. Não apenas no mundo religioso, no mundo espiritual, porque tudo tem que ser espiritual, e tudo será espiritual quando a gente viver para Deus. André se formou em psicologia ainda menina, e ainda é menina. Eu me formei com 45 anos. É para Deus que nós nos formamos. É para Deus. É para abençoar outras pessoas. É para Deus. Para quem nós vivemos? Se for para nós mesmos, se for para alcançar os nossos objetivos, se for para viver de uma maneira insaciável, em busca do prazer e da felicidade, nós fracassaremos o tempo todo. E a nossa vida será uma vida de frustração. É para Deus. Se eu viver para Deus, tudo em minha vida será transformado. E eu serei conduzido pela sua palavra.
O meu casamento, o meu relacionamento conjugal será para Deus. A minha sexualidade será para Deus. O meu trabalho será para Deus. Até nas coisas mais íntimas, até o dízimo que eu entrego e coloco no gasofilácio é para Deus. É por isso que nós aqui não falamos muita coisa na nossa igreja sobre dízimo, sobre oferta. A gente tem muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque se você viver para Deus e fizer tudo para Deus, você não precisa ser nem orientado. O seu casamento será abençoado. A tua sexualidade será sadia. A tua vida profissional será próspera. Você será dizimista sem fazer conta. A relação com os teus filhos será uma relação saudável. Porque você é prisioneiro de Deus por meio da mensagem da cruz. Porque você é servo de Deus, porque foi comprado a preço de sangue, o sangue de Jesus, e é para Deus que você vive. Nós vamos tomar a Santa Ceia agora. Tomaremos a ceia, porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu para nos salvar, e Ele fez isso para o Pai. Ele fez isso para Deus, em obediência a Deus, mesmo sendo Ele o Deus encarnado. E celebrar a ceia, comer o pão e beber o cálice, é olhar para dentro, é examinar a mim mesmo, é estar prostrado diante da cruz, mas também é para saber que fui comprado a preço de sangue. É para saber que sou vítima do amor de Deus por meio de Jesus e agora sou seu prisioneiro. Prisioneiro de Deus. E sendo prisioneiro de Deus, eu viverei na unidade da fé, viverei em comunidade, sendo suportado por você e suportando você. Viveremos em amor, em paz, porque somos de Deus. Porque há um só Deus e Pai de todos, o nosso Pai. Somos seus filhos por meio de Jesus. E esse Pai de todos está em todos, age por meio de todos, que é a sua igreja, da qual nós fazemos parte. De quem somos prisioneiros? E para quem nós vivemos? Vamos orar. Senhor amado, obrigado mais uma vez, porque nós lemos a Tua Palavra, e na Tua Palavra nós encontramos a mensagem da cruz. Senhor, são tantas as nossas aflições, são tantas as dificuldades, às vezes os nossos medos, a ansiedade que bate à nossa porta. Às vezes a gente acha que não vai dar conta. Às vezes nós tentamos aliviar a nossa angústia, o nosso medo, a nossa dor, nos prazeres que a carne pode nos oferecer. Deus tem tantas cadeias, tantas coisas que tentam nos aprisionar, tantos desejos às vezes. Amado, nós aprendemos a Tua Palavra, que somos prisioneiros do Senhor por meio de Jesus, porque nós somos comprados ao preço de sangue. Jesus morreu a nossa morte lá na cruz, lá na rua de cruz, para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos fazer filhos Teus, para poder dizer que agora nós somos prisioneiros do Senhor, somos do Senhor. E se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Se morrermos, é para o Senhor que morreremos. Deus, que seja sempre verdade na nossa caminhada, que vivendo ou morrendo somos do Senhor. Então, Pai, diante de tudo aquilo que nos cerca, que nos aprisiona, diante de tudo aquilo que às vezes tenta tirar a paz, que tenta nos afastar de Ti, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia e nos ajude a entender que é para o Senhor que nós vivemos. É para o Senhor. E que se vivemos para o Senhor, tudo
mais a nossa caminhada será transformada, será abençoada, e mesmo vivendo sob circunstâncias adversas, a paz do Senhor estará sempre no nosso coração, e seremos a igreja que o Senhor deseja, a comunidade que o Senhor deseja nesse mundo corrompido, e seremos instrumentos do Senhor para suportarmos uns aos outros, mas também para abençoarmos a vida daqueles que ainda não foram alcançados. Deus, livra-nos às vezes de nós mesmos. Muitas vezes nós somos algozes de nós mesmos. Livra-nos de nós mesmos e torna-nos prisioneiros do Senhor por meio de Jesus. Torna-nos, dá-nos a consciência de servos, de escravos de Cristo, porque fomos comprados a preço de sangue. E ao comermos o pão e bebermos o cálice nessa manhã, que a celebração da ceia nos faça prostrar diante daquele que, por amor, nos alcançou, diante daquele que, por amor, nos tornou servos e nos aprisionou para a glória do teu nome e para a nossa edificação.